Bom dia, meus amados, meus queridos irmãos, eleito do Senhor, privilegiado. Amém? Deus está conosco, não esquece, Ele está firme. Deus está firme conosco. Ele nunca vai deixar vocês. Amém? Deus é tudo. Você viu numa outra mensagem que ele falou? Ele quer que a gente seja dependente dele todo o tempo. Todo o tempo. Dependa de Deus. Dependa de Deus. Não seja dois caminhos. O largo ou o estreito. O estreito, Deus está cuidando. Vocês estão na palavra, no louvor a Ele. Crer, ter fé e confiar. Não precisa se ajoelhar, ou em pé, ou sentado, ou no ponto do ônibus. Invoque Ele. Ele é socorro bem presente na angústia. Entende? Ele está todo o tempo ali, disposto a cuidar de nós. Ele cuidou de nós dentro da barriga da nossa mãe. Vocês sabem disso. Salmo 139. Quando você tiver tempo, por favor, procura ler esse Salmo 139 para vocês verem com sabedoria, devagar, não precisa pressa. Não viva nessa correria. Tudo bem que tem uma hora que tem que correr mesmo, mas com sabedoria também tudo tem o seu tempo determinado. Você vê, todo mundo tem tempo para tudo, mas não tem um tempinho para Deus. Oh, meu Deus, Ele não está pedindo nada demais. Agora você vê, tem um aniversário ali, convite para todo mundo. O aniversário fica cheio, tem comida que às vezes nem dá. Tem uma festa do mundão, cerveja, pinga, tudo, como teve outro dia aqui. Era 10 horas para acabar, terminou de 11, porque estava assim. Foi ou não foi? Aí tem um culto racional da graça. Não é religião, porque as igrejas é religião, religiosidade. Porque não é igreja. É o Sapão e Arapuca, é um salão. Vocês têm que botar isso na cabeça de vocês. Tem um culto racional do reino de Deus. Olha, que coisa linda. Soa bem, né? O reino de Deus. Para falar só de Deus. De Deus, não de Jesus. Porque agora Deus é Jesus, dentro de nós. Tudo bonitinho, com as cadeiras. Não precisa nem ser púlpito. Não precisa. As cadeiras sim, para as pessoas sentar. Mas o púlpito é para quem vai pregar. Que não precisa púlpito. Jesus não tinha púlpito. Jesus não tinha. Só era aquele povo antigo. E quando Jesus chegou, nem precisou dar um negócio. Na mão mesmo ele fez. Ele leu Isaías. Jesus, ele não tinha igreja. Tinha? Jesus não tinha igreja. E por que tem igreja agora? Deus deixou os enganos, porque ele sabia os filhos que deixou. Mas é porque tudo foi plano de Deus. Como ele tem um propósito na nossa vida e tem plano para todo mundo. A gente só tem que examinar a Escritura. Aí vocês fazem o seguinte, dá uma olhada se na Escritura tem papa, tem pastor de igreja, tem padre, tem campanha. Eles botam o nome como que tem na Bíblia, mas eles torcem. Significa uma coisa e ele bota significando outra. Por quê? Porque na Bíblia está falando, não pode aumentar nem um tio e nem diminuir. Ele aumenta. Eu estou de prova. Vou dizer um. Veja só.
trazer o dízimo para a casa do tesouro, para que haja mantimento. Na Bíblia está assim. Hã? A casa somos nós, o tesouro é Deus. Mantimento é feijão e arroz. Hã? Casa de oração somos nós. Mas aí ele diz, trazer o dízimo para a casa do Senhor. Ô pastor, o senhor está adulterando a Bíblia. Não, por como? Mas a Bíblia não está dizendo assim. A gente tem que falar o que tem na Bíblia. Tem explicação, sim. Lê tudo, mas tem a explicação. Mas o que é que eles estão fazendo? Eles estão lendo a nova aliança, que nós somos nova aliança. Então eles têm que dar a nova aliança. Hã? E aí eles correm para o velho. Mistura tudo, porque está dando mais dinheiro, dizendo que é graça, que na verdade eles não estão dando a graça, que ele não pode anunciar o novo pacto. Porque se eles anunciar o novo pacto, ninguém vai dar isso para ele. Deu para entender? E aí ele está misturando. Engana as pessoas, como eu vi outro dia na televisão. Ele lê o Novo Testamento e explica o Velho. Entendeu? Porque no Novo tem sobre o dízimo e no Velho também tem o dízimo. Só com outra explicação. Por exemplo, Paulo fala sobre o dízimo. 1 Coríntios 9, se eu não me engano, 18. Que não é para dar dinheiro para pastor. Não é. E aqui no Velho também tem. Malaquias 3:10. Se você não der o dízimo, o devorador vai na tua casa. O devorador é cafunhoto. Olha como eles tossem. Eles não falam isso. Se você não der o dízimo, Deus não abre a janela do céu. A janela do céu é chuva, gente. Se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Inferno é sepultura. Tu acha que ele vai dizer isso? A última vigília que eu tive uma vez, lá no R. Soares, foi o Jaime de Amorim dizendo sobre o diabo. Cuidado, o diabo está ao teu derredor, dramando como um leão. Ele não podia dizer, é a tua carne, não disse não. Que é para a pessoa ficar com medo de terror e dar o dinheiro todinho para eles. Hã? É a carne, aonde você vai, a carne vai. Não adianta você fazer uma compra aqui em São Paulo e ir embora para Recife e não pagar a conta. Porque vai. Vai. O mesmo diabo, o mesmo Deus está lá. Deus é justo e juiz. Amém? Segundo Pedro 3, tem que ter o entendimento e o conhecimento da graça. Entendeu? Vamos lá? Oração da manhã. É muito assunto, então eu tenho que basear em algumas coisas aqui, porque senão, tá? Mas de pouquinho você chega lá, tá bom? Porque a gente já tem um penhor do Espírito. Segundo Coríntios 5 e Efésios 1. Hã? A gente já tem o penhor do Espírito. O Espírito já habita dentro de nós. Só não tem o Espírito da graça. Aqui, a mente, o entendimento. Amém? Segundo Pedro 3. Tem que ter o entendimento e o conhecimento. Oséias disse que muita gente morreu por falta de entendimento. E quantas pessoas também não morreu achando que Jesus vai voltar? Por causa dos cangulosos. Os cangulosos sabem, todos eles sabem que Jesus não vai voltar. Mas eles não querem dar. Ele é doido? Quem é que vai dar dinheiro para ele? Quanto mais ele dizer que Jesus vai voltar, as pessoas estão lá secando gelo e dando dinheiro para eles, esperando Jesus voltar diante das nuvens. Mentira! As nuvens é juízo de Israel. Amém? Não existe evangélico. Não existe católico. Não existe nada. A Bíblia não tem papa, não tem padre. Eis que vos envio como ovelha ao meio de lobos. Lobos é os cangulosos, mentirosos, preguiçosos. Quando Deus começou a me chamar, a dizer essas coisas, eu entendi. Aí eu fui entendendo, abrindo a mente, eu digo, poxa, eu vou para um lugar perigoso. Não tinha medo, porque Deus já tinha me dado o Espírito. Deus deu o Espírito para todo mundo, de coragem, ousadia, determinação. Só você tem que crer. Se você não crer, qualquer coisa está dizendo, eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho dúvida. É mesmo assim, quando eu falo com as pessoas, eu tenho medo, vixe, eu tenho dúvida. Quem tem dúvida é do diabo. Hã?
Veja, eis que vos envio como ovelha ao meio de lobos. Lobo devorador, viu? Que é os cão guloso. Portanto, sede prudente, como as serpentes, e simples, como as pombas. Tá vendo? Prudente é que você vai ver as coisas, mas vai ter cuidado. Ó, ter entendimento, conhecimento nas coisas. Ficar de olho, prudente. Entendeu? Como a serpente. A serpente, ó, só ataca na hora. Ter cuidado. Entendeu? A pomba também. Cada um tem um significado. Entende? A gente vai na explicação do papai agora. Entendeu? Mateus 10, versículo 16. Amém? Olha, eu vou dar o restinho a pérola da Bíblia explicativa no final. Por isso que eu estou dizendo, eu estou no YouTube. Sai completa a mensagem. Tá bom? Vamos lá. A explicação do papai. As ovelhas são vulneráveis na presença de um lobo, assim como nós na presença do pecado, que é o erro da carne. Mas Deus garante que não fiquemos sem defesa. Ele enviou Jesus para ser a salvação dos nossos pecados. Ele é o caminho, a verdade e a luz. O Espírito Santo guia os nossos corações, a Escritura, e nos ama com sabedoria, protegendo-nos contra o mal. Viu? Ele está todo o tempo, 24 horas com nós. Então não tem como vocês esquentar a cabeça, porque nós somos luz. Agora, as pessoas que querem ser trevas, vivendo na religiosidade, que é a igreja, porque é uma religião. Todo dia, toda semana a mesma coisa, toda semana, todo dia, porque o Soares é aberto todo dia. Patrocínio, patrocínio diz. É o dia todinho, tem pastor exclusivo. E tudo musculoso. A maioria, tudo é musculoso. Essa semana, domingo, eu vi um pastor todo tatuado. Pastor tatuado. Você acredita? E estudando a Bíblia para dar o culto. Eu digo, meu Deus. Pastor, é. E tem uns que é tudo musculoso. Ô, gente, olha, o mundo tá um caos. Se cuide, viu? Porque o que vem aí é para arrebentar mesmo. Se cuide. Querido Deus, não somos desamparados. Tu nos armas com a palavra e o teu Espírito nos desviam do pecado, que é o erro da carne, e nos leva aos teus braços. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus, Ele cuida todo o tempo. Cuidou da barriga da gente, da barriga da mãe, da gente, porque eu tive 3. Da barriga da mãe. Tirou, até na hora de ter, ele bota a enfermeira enrolar no pano e dá para a mãe beijar e leva para o berçário. Eu sabia disso? Não sabia. Deus botou isso na minha cabeça. Gente, nós somos mutantes. Nós somos mutantes. Você vê uma criança nasce, daqui a 5 meses, como é que tá? Vai mudando a pele, vai mudando o cabelo. Entendeu? Eu, com meus 27 anos, não era assim. Entendeu? Nós temos uma máquina muito importante dentro de nós que divide toda a comida e divide líquido. Tudo que entrar, pode ter certeza, vai para o buraquinho certo. Vitamina, porque tem alimento que é vitamina. O chá que eu tomo, tem até mesmo uma vasilha aqui de chá. Porque eu não posso tomar remédio. Remédio é droga. É bom para uma coisa, pior para outra. Aí eu entro no Google e olho
remédio de matriculação, chá de caseiro de matriculação. Aí eu escrevo, chá caseiro, anti-inflamatório. Vocês deviam fazer isso. Chá para dor de dente, camomila e louro, e cravo, que diga e cravo. Entendeu? Tem para dor de cabeça, tem tudo. Analgésico é camomila. Entendeu? Para o estômago, também tem chá para o estômago, é só você ver. Entra no Google, gente. Até uma criança já sabe. Meu Deus, criança. Uma criança que eu tenho aqui de 10 anos, a menina é fogo. Parece um furacão. Meu Deus. Vamos lá, gente. Você entendeu? Vamos ler agora a palavra explicativa. Será que vai dar? Vamos lá. Eu vou arriscar, tá? Vamos lá. Prudente e inofensivos. A gente tem que ser assim, tá certo? Os maus têm se aproveitado da pureza dos olhos daqueles que são bons para enganá-lo. Por isso, só quem tem a luz do Espírito de Deus, a luz do Espírito de Deus, está apto para ser prudente, como as serpentes, inofensível, como as pombas. Veja só, ovelha no meio de lobo. Naquela época, fala do Senhor Jesus. Significava se levantar contra um sistema religioso, que é as igrejas. Vocês estão sendo sistema religioso, que escravizava espiritualmente. Antigamente tinha, tá vendo? As pessoas, alguns apóstolos foram presos. Uau, era tão bom que tivesse isso aqui. Não, falo sério. Não, eu não tenho raiva de nenhum, não. Não tenho raiva. Mas era bom. Porque tem uns que abusam. Tem uns que abusam mesmo. Tira dinheiro seu mesmo. Eu conheço. Era moedas e mais moedas lá no Recife. A pessoa se levantava. Coitado, não tinha nem o dinheiro do pão. Já levava o dízimo, com o envelope fechado. E ainda pedia moedas e mais moedas, um tal de Otávio, lá no Recife. Meu Deus. Aqui tem também. Veja. Apóstolos foram presos. Aqui devia ter. Torturados e mortos. Por causa da palavra de Deus. De igual modo, milhares de cristãos foram crucificados, queimados, vivos ou jogados aos leões, faminto. Isso perdurou por vários séculos. Aí passou para cá, né? Passou para cá porque contaminou. R.R. Soares, parente não sei de quem, Valdomiro, parente não sei de quem, e aqueles foram morrer, teve uns que morreu já, e ficou essa palhaçada, entendeu? Século, mesmo nos dias atual é esse dia, temos visto o massacre, é verdade, o massacre de muitos cristãos em vários países do mundo por causa da sua fé. Estamos vivendo os últimos dias, mas não é para nós isso aqui. Os dias não. Uma geração vai, outra geração vem e o mundo não vai se acabar. A gente, nesse caso, não é o último dia. O último dia era de Israel, que foi abolido. Entendeu? Por isso, a tendência
é que aumente ainda mais a pressão do inferno contra os filhos de Deus. Tá vendo? Tem muito filho de Deus que está sendo enganado. Não é muitos evangélicos que está sendo... Tem pastor, tem gente falando aí na internet que fala assim, tem evangélico sendo enganado. Não, não tem evangélico, não tem católico. Aí diz, tem cristãos sendo enganados. Aí sim, entendeu? Tem que mudar a linguagem. Como tem gente, Jesus te ama. Não, Jesus não ama mais ninguém. Jesus agora é Deus. Deus te ama. Deus te ama. Deus é conosco. Deus é com você, viu? Assim tá certo. Deus abençoe. Pronto. Tem coisa melhor? Tem gente que gosta de a benção, 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 benção. Só não ama o abençoador. Mas as bênçãos quer. Entendeu? Agora veja. Os filhos de Deus, porém, aquele que guarda a sua fé até o fim, será recompensado com a vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus. Não, aqui é outra coisa já. Amém. Vamos lá. Olha, gente. Obrigado. Olha, eu agradeço a todos que estão seguindo a Cristo, porque sem Ele nós não somos nada. Entendeu? Vou ler esse pedacinho aqui de novo que dá. Veja. Eis que vos envio como ovelha ao meio de lobo. Olha, meu Deus. Portanto, sede prudente como a serpente. Glória a Deus, aleluia. E inocente como as pombas. Glória a Deus. Obrigado, gente. Agradeço a vocês muito, muito. Siga a Cristo, não a mim. Não confie no homem de jeito nenhum. Não confie. É que nem uma pomba. Entendeu? Deus abençoe vocês grandemente. Cuidado. Deus gosta de obediência, não desobediência. Deus está no controle de tudo. Ele é o nosso Criador. Nós já temos o DNA dele, ele está cuidando, ele cuida de tudo de vocês. Mesmo que às vezes não fala do nome dele, mas ele ama nós. Muito, muito, muito. Ele é amor. Ele não ama, ele é amor. É diferente. Todo o tempo que ele faz as coisas é para nós. Você viu? Ele fundou o mundo, só pensou em nós. Nós somos privilegiados. 1 Pedro 2 até o 9. Nós somos sacerdote. Segundo Jesus era o sumo sacerdote. Nós somos sacerdote. Nós somos geração eleita. Nós somos pastora, missionária, administradora de Deus, discípulo do Pai, profeta, sacerdote e geração eleita. Nós somos privilegiados. Não são 10 mandamentos, 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Não existe dízimo, não existe oferta, não existe santa ceia, não existe batismo nas águas, não existe vigília, não existe nada. Acabou. A escravidão acabou. Não tem igreja, a igreja somos nós. Amém? Graça e paz. Deus abençoe vocês.